Boa noite, prezados tutores presenciais e à distância. Boa noite, caríssimos alunos. Eu sou o professor João Batista e hoje, dando continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Economia, vamos trabalhar o processo de mensuração das atividades econômicas e o balanço de pagamentos. Faremos isso juntamente com o professor Lucas. Boa noite, professor Lucas. Boa noite, professor João. Sou o professor Lucas e estou hoje aqui para estar junto com vocês no nosso ambiente AVA sobre nossa quinta tela de balanço de pagamentos. Professor? Ok. Hoje nós vamos trabalhar 9 tópicos, que são os seguintes. No primeiro, vamos trabalhar com alguns conceitos introdutórios. No segundo, vamos trabalhar o conceito de PIB. No terceiro, o PNB. No quarto, o déficit público e seus processos de financiamento. No quinto, o balanço de pagamento. No sexto, a estrutura do balanço de pagamento. No sétimo, o equilíbrio do balanço de pagamento. No oitavo, taxa de câmbio e regimes cambiais. E vamos fechar a teleaula trabalhando taxa de câmbio e comércio exterior, a relação das duas. Ok? Mas antes, como de sempre, nós pedimos à produção que realizasse um vídeo temático sobre a aula de hoje. Eu vou pedir ao professor Lucas para chamar esse vídeo. Professor, por favor. Claro, professor. Preparamos para vocês, com muito carinho, uma enquete denominada O que é Produto Interno Bruto? Espero que vocês compreendam direitinho. É só uma enquete para facilitar a compreensão de vocês. Hoje falaremos sobre a produção de riquezas de um país, o PIB, Produto Interno Bruto, que é a somatória de tudo que um país produz. É o tema da nossa enquete de hoje. Vamos a vários lugares da cidade saber o que as pessoas entendem sobre o assunto. Olha só. PIB é o Produto Interno Bruto, né? O que o país produz, o que as indústrias produzem para poder fazer uma medição de como é que funciona, como é que está a nossa economia no país também, né? E o PIB atualmente no país ele está ruim devido a essa crise econômica que teve aí no país, né, no mundo, na verdade, que afetou o nosso país também. Com essa tentativa do governo de estar tentando alavancar o PIB, na verdade, com a questão dos preços, cedendo muito crédito para as pessoas, isso não foi uma tentativa meio que frustrada, porque isso não está dando certo, né? O dólar está aumentando aí, como a gente pode ver, e a nossa situação não está muito boa com relação ao PIB nos últimos anos. Bom, o PIB que eu entendo é que a arrecadação, tanto a arrecadação que o governo arrecada, juntando as vendas do exterior também que vem da bolsa comercial, se juntando ia ser o PIB, que eu entendo que seja assim. Não estou bem assim, sabendo o que é não, poder te responder não. O produto interno bruto é a soma, né, geral de tudo aquilo que é produzido em termos industriais e comerciais de um determinado país. Seria basicamente isso. O PIB brasileiro, ele historicamente é muito mais ligado à questão da agricultura, né? Então é sempre o que puxa o PIB é o agro hoje, que é chamado agronegócio, né? A gente exporta muito mais materiais do campo, né, da área rural, do que a indústria propriamente dita. Então é algo que tem que, do meu ponto de vista, nós temos que industrializar mais o país, né? Produto Interno Bruto, ele é um indicador que mede a atividade econômica de uma região, ou seja, é a soma do que é produzido por um país. Falar sobre a economia do país dá muito pano para manga, não é? Tchau, bons estudos e até a próxima. No nosso vídeo externo, o conceito de PIB foi até enunciado de forma bastante precisa pelo professor de História, mestre em História. Então vamos a um conceito mais técnico. Pois bem, a mensuração da atividade econômica de qualquer economia, e a nossa não é diferente, mostra o resultado de toda a produção econômica dessa nação durante determinado período de tempo. Então trata-se de um fluxo que inicia normalmente em janeiro e fecha sempre em dezembro, né? Essa medição, quer dizer, esse processo de medição, ele surgiu a partir de uma determinação da ONU
que, a partir da constatação da necessidade de se mensurar o processo evolutivo dos sistemas econômicos. Então, todas as nações filiadas à ONU adotam sistemas de mensuração de suas atividades econômicas semelhantes, ok? Esse padrão é um padrão que vale para todos os países filiados à ONU, ok? E a data precisa de iniciação dessa mensuração é o pós-guerra. Alguns países, 45, 50. No Brasil, se começou a mensurar a partir de 47. Pois bem, o responsável pela mensuração das atividades econômicas no Brasil, a instituição responsável é o IBGE, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O órgão dentro do IBGE responsável por essa mensuração é o Centro de Contas Nacionais, ou Sistema de Contas Nacionais. Esse setor, que é um setor muito grande, tem um volume, um número quantitativo de servidores muito grande, faz um acompanhamento sistemático de toda a produção econômica realizada no Brasil, em todas as regiões, em todos os estados e municípios. Okay? É um acompanhamento sistemático que se faz diariamente, semanalmente, mensalmente, semestralmente e anualmente. E aí faz o fechamento para o balanço anual. Essas informações, elas são repassadas através dos canais midiáticos trimestralmente, semestralmente, e o objetivo dessas informações é exatamente sinalizar prioridades para os policymakers, ou os fazedores de políticas públicas, ok? Então, a partir dessas informações coletadas diretamente nos centros de produção, os planejadores elaboram e implementam as políticas públicas, ok? O Sistema de Contas Nacionais, ele processa essa contabilização através do chamado processo de dupla contagem. Ou seja, faz-se isso para evitar a chamada dupla contagem. E, além de se evitar a dupla contagem, a gente observa também que essa contagem ela é feita a partir dos bens e serviços finais, ou seja, que tem exatamente o objetivo de não se contar em duplicidade a contabilização da riqueza produzida no país no período considerado, ok? Então, eu já comentei essa parte, né? Então, eu vou destacar alguns tópicos que eu comentei. O processo de contabilização dos chamados agregados macroeconômicos, eles se dão, ou é feita, né, com base nos bens e serviços finais. E isso é feito para evitar o risco de dupla contagem ou duplicidade de contagem. Existem diversos agregados macroeconômicos que o Sistema de Contas Nacionais mensura. Nós, eu e o professor Lucas, destacamos dois agregados que são importantes e bastante conhecidos. Inclusive, um deles foi o tema da nossa enquete, que são o PIB, como foi dito, Produto Interno Bruto, e o segundo que nós escolhemos é o PNB. Existem vários outros agregados, como eu disse, o emprego, o nível de emprego, a inflação, enfim, vários agregados. Esses dois são importantes e a gente mais adiante vai ver por quê. Eu vou pedir ao professor Lucas para definir para a gente Produto Interno Bruto. Você pode fazer isso, professor? Claro, professor João. Bom, como já foi muito bem explicado pelo nosso mestre em História, Produto Interno Bruto é a soma de tudo que é produzido, né, de bens e serviços finais numa determinada economia e num determinado certo período de tempo. E esse Produto Interno Bruto, ele é resultado, né, produto dos nossos três setores, primário, secundário e terciário. O nosso setor primário, como vamos ver aqui nos nossos slides, ele é formado pela produção agropecuária,
que é formado pela agricultura, pecuária e extração vegetal. E como foi muito bem esclarecido pelo nosso mestre, o agronegócio hoje tem sido muito evidente e é evidente, professor João, no Brasil por causa da nossa grande exportação. Já o nosso setor secundário, ele é constituído pela produção industrial. Seriam a construção civil, extração mineral, transformação, basicamente as nossas indústrias. E o nosso setor terciário, né, então o nosso famoso setor de serviços, onde engloba transportes, serviços de saúde, educação, serviço financeiro, o governo e etc. E vamos ver também agora com o professor João que o PIB ele é calculado sobre três óticas, professor, não é isso mesmo? Perfeito, perfeito. Então, o PIB, como o professor Lucas chamou a atenção, ele é calculado com base em com três óticas distintas, que na verdade são iguais, mas são três óticas com que o Sistema de Contas Nacionais contabiliza a mensuração do PIB. As óticas são as seguintes. Então, repetindo, eu vou frisar o conceito de PIB. Então, o PIB é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro das fronteiras do país num certo período de tempo pelos residentes e não residentes. Ok? Então, isso é importante. Esse é um segundo conceito importante do PIB. Por quê? O PIB inclui toda a produção feita por residentes, residentes dentro do território nacional e também por não residentes. As três óticas de mensuração do PIB são as seguintes: a ótica da produção, a ótica da renda e a ótica da despesa. Pela ótica da produção, a gente tem o chamado valor do produto. Pela ótica da renda, nós temos o valor da renda. E pela ótica das despesas, nós temos a chamada despesa agregada, que são a mesma produção, valor do produto, renda, valor da renda, despesa agregada. Isso porque nós estamos falando de agregados macroeconômicos. Né? É claro que o Centro de Contas mensura setor por setor, atividade por atividade, né? E no somatório você tem a despesa agregada, ok? São esses três setores que o professor se referiu quando disse que existem três óticas distintas de mensuração do PIB. Pois bem, o valor do produto, como nós já assinalamos, é o PIB, né? Que a gente diria que é o lado real da economia. O lado real. O valor da renda, ou a renda interna bruta, ou RIB, a gente pode dizer que é o lado monetário. E a despesa agregada, na verdade, é um conjunto de despesas setoriais. Por exemplo, o consumo das famílias, representado pela letra C. Os investimentos das empresas, representado pela letra I. Os gastos dos governos, representado pela letra G. As exportações, representados pela letra X. E as importações pela letra M. O somatório de todos esses gastos compõe a chamada despesa agregada. Então, essas três óticas, a ótica real, a ótica monetária e a ótica da despesa agregada, que a gente comentou anteriormente. Lembrando que C é o consumo das famílias e investimento, G, gasto de governo, X, exportação e M, importação. Ok? Então, em síntese, o processo de mensuração da atividade econômica tem essas características que nós assinalamos. Professor, alguma pergunta de algum aluno, de algum polo sobre mensuração? Bom, professor, até agora todos os polos estão atentos,
Apenas um abraço ao nosso Pod Buritis, que eles falaram que finalmente estão conseguindo ver a nossa teleaula, professor. Então, um abraço, Buritis, espero que dê tudo certo. Que ótimo, um abraço ao pessoal de Buritis. Vamos entrar então num tópico seguinte, que também está relacionado ao PIB, mas está relacionado ao processo de crescimento do PIB, quer dizer, como que as economias fazem para fazer o PIB crescer. Aliás, esse é um dos objetivos, lembra da teleaula anterior, um dos objetivos da economia, fazer a economia crescer. Né? Aliás, é o primeiro dos que nós assinalamos. Pois bem, a capacidade de crescimento do PIB depende de duas variáveis: do estoque de capital instalado e de sua produtividade. Isso é bastante sabido, né? Aí, capital inclui, como nós vamos assinalar, todo o parque industrial produtivo do sistema econômico, que engloba os três setores que nós assinalamos: o primário, o secundário e o terciário. Pois bem, o estoque de capital de uma economia engloba, como eu disse, as máquinas, os equipamentos, as construções, etc. Para aumentar a capacidade de crescimento do PIB, ou aumentar a capacidade de crescimento do PIB, significa aumentar o estoque de capital ou a produtividade dessa economia. Das duas, uma. Ou você constrói novas fábricas via escala, e aí produz mais, ou você aumenta a produtividade. Essa é uma ideia muito simples. O que vale para uma empresa individualmente, vale para o sistema econômico em termos agregados. Pois bem, para aumentar o estoque de capital, em termos operacionais, normalmente, a atividade importante, ou que sinaliza isso, são os chamados investimentos. Então, é necessário que haja investimentos. E, mais ainda, que esses investimentos superem a depreciação do estoque de capital. De modo que haja agregação de capital novo na economia. Essa ideia é muito simples de depreciação. Por quê? Durante o processo produtivo que nós sinalizamos, que normalmente é um ano, muitas máquinas se depreciam, envelhecem, enfim, se tornam obsoletas e aí precisam ser substituídas. Então, o volume de investimento, ou o percentual de investimento feito na economia, tem que descontar o processo de depreciação, né? E aí, esse desconto, o resultado entre aquilo que foi investido menos a depreciação é o que nós estamos sinalizando como agregação, né, de capital novo na economia, em termos de equipamentos, em termos de máquinas, em termos de galpões, enfim, em termos de tecnologia, etc. Todas as atividades voltadas para a produção da economia, ok? Um outro detalhe: para haver investimentos, é necessário ou é preciso novas fontes de financiamentos para viabilizá-los, que, por sua vez, depende de poupança prévia. Então, repetindo, o PIB de uma economia, ele é gerado pelo parque produtivo, né, todo o estoque de capital instalado e a sua produtividade. Para fazer o PIB crescer, é preciso aumentar o estoque de capital ou a produtividade da tecnológica do seu parque produtivo. Pois bem, para se atingir esses dois objetivos, você só consegue através de novos investimentos, né? Então, investimento é uma palavra-chave em toda a economia. Ocorre que, para haver investimentos, é necessário que haja poupança prévia. Ok? Então, essa poupança prévia, ela só pode ser feita, ou tem como origem, 4 fontes. A primeira são as famílias. Ou parte da renda não gasta em consumo. Ou seja, toda a economia precisa de ter famílias superavitárias
para poder gerar poupanças. Nós vimos isso na nossa aula, na nossa teleaula 4, que trabalhamos renda, que existem os superavitários, que geram a poupança que vai financiar investimentos nos vários setores, né? Habitação, agricultura, indústria, etc. A segunda fonte são as empresas. As empresas também, ao produzirem, elas geram riqueza. E parte dessa riqueza, normalmente, pode ser poupada, ou gasta, ou investida. Então, a poupança, as empresas também fazem poupança. Ou, que significa parte dos lucros não gastos. Ok? A terceira fonte de poupança são as chamadas poupanças públicas, que são resultado de superávites orçamentários. Ou seja, os governos, nos 3 níveis, eles arrecadam tributos, né, diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. E aí, havendo superávites em caixa, o governo tem recursos para investir. Ok? Inclusive pode emprestar para o setor privado. O Brasil faz isso, através de várias instituições, o BNDES, por exemplo. E por último, a poupança externa, que são feita por não residentes. Ou seja, todo agente econômico externo de qualquer do resto do mundo, de qualquer outro país, por exemplo, que queira investir em nossa economia, é um investidor potencial, né, na nossa economia, tanto em imóveis como equipamento ou fábricas, etc. Então, essas 4 fontes de poupança é que podem, normalmente, financiar novos investimentos, né? Então, e aí, obviamente, fazer o PIB crescer. É claro que transformar, é preciso gerar poupança, mas transformar ou canalizar poupanças para investimento não é uma tarefa fácil de nenhuma sociedade. E esse é um dos maiores desafios do processo de gerenciar a economia. Veja que a nossa economia, nesses últimos anos, não tem crescido, mas também por conta de uma brutal crise financeira internacional que está inviabilizando o crescimento não só da nossa economia, mas de todas as economias de mercado. Ninguém está crescendo como gostaria de crescer, né? Esperamos que nos próximos anos haja uma inflexão e que voltemos a crescer. Pois bem, a soma dessas poupanças indica a capacidade da economia realizar novos investimentos, como eu falei, para garantir o crescimento do PIB. Então, poupança é fundamental. Poupança é fundamental. Ok? Professor Lucas, alguma pergunta de algum dos nossos polos? Não, professor, creio que houve algum problema na internet com os nossos polos, porque está apenas o pessoal da Zona Norte logado, né? Então, mas, assim que conseguirem, mandem suas dúvidas, perguntas, comentários, que estamos aqui para interagir com vocês. Ok, professor. Ok. Vamos, então, passar para o PNB, que é o nosso próximo agregado, também muito importante. O que é o PNB? Ou Produto Nacional Bruto? O PNB nada mais é do que o PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Vamos ver isso mais de perto. Então, vamos grifar o conceito. PNB é o PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Ok? Por exemplo, uma multinacional instalada no Brasil gera uma massa de lucros anual. Essa massa de lucro anual não pertence à nossa economia. Então, a direção dessa multinacional tem total liberdade, caso queira, remeter essa margem de lucro obtida para o país de origem. Ou não, ou pode investir aqui em novas fábricas, novos equipamentos, enfim. Depende. Então, de qualquer forma, sempre há renda líquida enviada ao exterior por parte de empresas não nacionais. Então, essa massa de lucro que sai da economia, subtraída do PIB,
é o que a gente entende por Produto Nacional Bruto. Ok? Então, todas as empresas multinacionais ou transnacionais que operam em nossa economia tendem ou podem gerar renda que pode ser remetida ao exterior. Então, por exemplo, no caso do Brasil, nós temos um PIB muito maior do que o PNB. Por quê? Nós temos muitas multinacionais operando dentro do território nacional. Em contrapartida, os Estados Unidos, o PNB é muito maior do que o PIB americano. Porque, ao contrário de nós, eles têm muitas multinacionais operando fora do seu país, fora do território americano. E aí, ao invés de remeter renda para fora, eles recebem renda de fora. Então, o PNB americano é bem maior do que o PIB. E essa é uma das razões porque eles utilizam sempre o PNB para mensurar a economia deles, enquanto nós utilizamos mais do PIB. Ok? Então, vamos frisando então, o PNB é o PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Ok? Em seguida, vamos ver os chamados déficits públicos e os seus mecanismos de financiamento. Professor Lucas, algum comentário, alguma pergunta antes da gente entrar? Professor, tivemos uma pergunta Por favor. aqui do Elício, lá da Zona Norte, aqui de Porto Velho. Ele pergunta se todos esses gastos, despesas, juros, dentre outros, influenciam no PIB, seja na cidade ou no país. Todos os gastos? Todos os gastos? Despesas, juros, se isso influencia no PIB. Olha, o nome dele... Elício, todos os gastos feitos dentro da economia no período que está sendo mensurado o PIB, por exemplo, o PIB de 2013, entra no processo de contagem do PIB. Todos os gastos, todas as despesas, entra para mensurar o PIB, positivamente ou negativamente. No final, se faz um balanço e aí você tem o que o país produziu naquele período. Se for maior do que a mensuração do ano anterior, a economia cresceu, né? Descontada a depreciação, como nós sinalizamos. Se for igual, o sistema permaneceu estável. Se for inferior, o PIB encolheu, né? Isso todo ano a gente tem essa informação. Então, respondendo à tua pergunta, sim, os gastos que os vários agentes econômicos efetuam durante o processo de mensuração do PIB são contabilizados pelo Sistema de Contas Nacionais, sim. Ok? Bom, o déficit público e o seu financiamento. O Estado, e não só o brasileiro, todos os Estados nacionais, é o grande comprador de bens e o grande fornecedor de serviços finais. Repetindo, o Estado é um grande comprador de bens e fornecedor de serviços finais. Portanto, ele contrata empreiteiras, médicos, juízes, enfermeiros, professores, trabalhadores, né, etc., para dar conta da função que é tipicamente pública, né? Pois bem, o Estado, para incorrer, quer dizer, dentro do território nacional, né? E assim por diante, todo tipo de gasto. O Estado incorre em outros tipos de gastos também, como pagamentos de aposentadorias e pensões, juros da dívida externa ou interna, etc. O somatório de todos esses gastos corresponde ao que a gente contabiliza como transferências, ou compreende o que a gente entende como transferências governamentais. Ok? Pois bem, a esse gasto, deve-se somar os chamados subsídios. O que são subsídios? São despesas voltadas para reduzir o custo
de produção e ou preço do produto final para os consumidores. Por exemplo, recentemente, o governo brasileiro subsidiou o setor automobilístico. Isso possibilitou aos brasileiros comprarem carros como nunca comprou antes na nossa história. Enfim, se fez isso como uma política pública de combate ou para combater a grave crise econômica de 2008, que poderia ter impactado muito mais fortemente nossa economia. Então, foi uma reação, uma política pública por parte do nosso governo para evitar maiores níveis de desemprego, economia encolher, etc. Então, nós não estamos crescendo, mas também estamos ali, né, relativamente estável, por conta dessas e outras políticas. O caso do setor automobilístico foram subsídios ou renúncia fiscal. O governo deixou de cobrar o famoso IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, né, que possibilitou a muitos brasileiros a adquirirem, trocar a frota de carros, enfim, etc. Pois bem, para honrar seus compromissos, os seus dispêndios, o governo ou os governos contam com uma fonte primária de recursos, que é a arrecadação tributária, a arrecadação de impostos diretos, o imposto de renda, no caso do governo federal, o IPVA, no caso do governo estadual, e o IPTU, no caso do governo municipal. E indiretos, no caso do IPI, do governo federal, o ICMS do governo estadual e o ISS do governo municipal, nos níveis federal, estadual e municipal, como eu já assinalei. Porém, muitas vezes, o total de gastos supera o total de arrecadação, gerando os chamados déficits orçamentários. Pois bem, professor Lucas, algum comentário, alguma observação? Não, professor, só mesmo que o senhor comentou que quando a arrecadação ela é inferior aos gastos, gera-se então os déficits orçamentários. O senhor poderia explicar para a gente, professor, como é que o governo financia esses déficits orçamentários? Perfeito. Então, quando o governo, ou os governos, federal, estadual e municipal, não conseguem honrar os compromissos, tantos compromissos como nós assinalamos, e não são poucos, são muitos, ele tem que recorrer à fonte de financiamento. E as fontes de financiamento do Estado são basicamente duas, no caso do governo federal. Então, eu vou assinalar, para financiar esse suposto déficit, né? Déficit significa ausência de poupança. Lembra que nós dizemos que o governo é um dos poupadores, ou deve poupar? Então, poupança do setor público também é importante. Para financiar o seu déficit, o governo conta com duas fontes alternativas. Alternativas porque a fonte primária é a arrecadação de impostos, ok? Essas alternativas são as seguintes: a emissão de moeda. Respondendo a sua pergunta, professor. A primeira delas é a emissão de moeda. A segunda são as chamadas operações de open market, ou operações de mercado aberto. Pois bem, essas são duas fontes alternativas, muito utilizadas por todas as economias, brasileira, americana, europeias. Todas as economias recorrem também a essas fontes alternativas, porque muitas vezes a arrecadação não cobre o total de gastos. Isso é muito comum. Então, vamos comentar. No primeiro caso, no caso da emissão, né, o governo corre o risco, ele tem que ter responsabilidade, corre o risco de gerar inflação. Nós vimos na aula anterior, e o professor Lucas comentou muito bem, que excesso de moeda na economia gera inflação. E nós estamos falando exatamente disso. Emissão de moeda, além do necessário, pode gerar inflação. Ok? Então, ele tem que ter um nível de equilíbrio nesse processo de emissão. No segundo caso, na segunda possibilidade alternativa, o governo toma emprestado recursos do setor privado, surgindo daí a dívida pública interna, pela qual o governo
tem que pagar juros elevados, que são as operações de mercado aberto. Então, o governo pode vender títulos públicos, por exemplo, letras do Tesouro Federal, letras do Tesouro Nacional, bono do Tesouro Nacional. Então, a quem? As empresas e as pessoas físicas. Então, o governo pode recorrer à fonte de financiamento para financiar os seus gastos. Ok? Vamos entrar, então, num próximo tema, que é o balanço de pagamentos. Professor Lucas, alguma pergunta sobre o tema tratado, déficit, não, professor, financiamento? Por enquanto, tranquilo, apenas os alunos super atentos. Ok, isso é muito bom. Vamos entrar em balanço de pagamentos. Vamos inicialmente conceituar balanço de pagamento. O balanço de pagamento é o registro contábil de todas as transações que se efetua, né, com o resto do mundo durante um certo período de tempo. O seu propósito é informar as autoridades governamentais sobre a situação das contas externas, né? Ou seja, através do balanço de pagamento, o governo tem uma ideia de se as contas externas, né, estão equilibradas, desequilibradas, né? E aí, para poder adotar medidas de correção através dos instrumentos de política cambial, são muito utilizados, estimulando exportação, ou desestimulando exportação, estimulando importação, enfim. Então, tem um propósito muito claro quando se analisa a relação externa da economia com o resto do mundo. Pois bem, eu vou assinalar, tem que informar as autoridades governamentais sobre a situação dessas contas, de modo a auxiliá-las na formulação das políticas monetária, fiscal, cambial e comercial. Isso é importante. Um segundo conceito do PIB. O PIB contém o registro contábil de todas as transações de bens e serviços, as transferências de propriedades, as transferências unilaterais de divisas e as variações de direitos especiais de saque, o DS, né, de uma economia com o resto do mundo, como eu já falei. Então, esses dois conceitos de balanço de pagamento estão muito precisos e você deve guardar, ok? Pois bem, o balanço de pagamento também utiliza uma metodologia padrão para todas as economias, de forma que elas possam ser acompanhadas, né, pelos analistas. Porque os investidores externos, quando querem investir em nossa economia ou numa economia externa, eles vão olhar a situação da economia, se ela tem capacidade de honrar compromissos, de ser planejada a médio e longo prazo, etc. E isso você visualiza a situação da economia enquanto sistema, olhando o balanço de pagamento dessa economia. A exemplo do que se faz numa empresa. Quando você quer saber a saúde de uma empresa ou de uma organização, você olha o balanço de pagamento dela, né? Os 3 últimos, por exemplo, para saber se ela gerou margem de lucro, se ela... Enfim, é a vida da instituição que está ali espelhada em números. Ok? Então, o balanço de pagamento utiliza o sistema de partidas dobradas. Quer dizer, um crédito e um débito equivalentes. Ok? Normalmente, qualquer transação de um residente com um não residente gera um haver, ou um direito, ou uma obrigação no exterior. Por exemplo, uma exportação dá lugar a um haver. A empresa exportou bens e serviços, portanto, tem um haver a receber do agente importador desse país. E é registrada a crédito no balanço de pagamentos. Veja que
é um acompanhamento sistemático feito pelo Sistema de Contas Nacionais. Inversamente, uma importação, ou a compra de uma máquina, um equipamento exterior por um residente, gera uma obrigação e é lançada a débito no balanço de pagamentos. Isso é feito também sistematicamente pelo Sistema de Contas Nacionais. Pois bem, a contrapartida dessas duas transações corresponderá, no caso, a um movimento de capitais, já que os pagamentos não são realizados em moedas, e sim através de movimentação de contas bancárias. Ok? Professor Lucas, alguma pergunta de algum aluno? Não, professor, por enquanto está tudo tranquilo. Só para melhorar um pouquinho esse fechamento, quando uma empresa, por exemplo, vai exportar, a empresa brasileira vai exportar para uma empresa inglesa, por exemplo. Então, um produtor daqui, um importador de lá. É necessário que, além desses dois agentes, exista dois bancos, um banco aqui e um banco lá. O importador, o exportador, após o fechamento da transação, ele embala a mercadoria de acordo com o que foi comprado, no quanto definido, na qualidade definida, etc., com preço definido, embala e manda. E aí, ele pode incluir nesse envio o preço do frete, por exemplo, ou não. Então, ou ele paga o preço do frete, ou o comprador paga o preço do frete. Isso é definido contratualmente. Feito isso, ele embarca a mercadoria através do porto. Chegando lá, o comprador recebe a mercadoria, constata que está tudo ok, paga ao banco dele, o exportador transfere a papelada, né, de notas fiscais, de todo o envio de exportação, etc., dessa transação, através do banco daqui para o banco de lá. Feito o pagamento lá, a compensação é feita e se encerra a transação. Então, em toda exportação tem que haver o exportador, o importador e dois bancos, um aqui e um lá, para fechar a transação, né? E o pagamento, enfim, etc. Por isso aqui a gente colocou ali que existe na verdade, uma transação de capitais. Vai bens e vem moeda, e vice-versa. Ok? Então, vamos ver agora a estrutura do balanço de pagamentos, de forma bem simplificada. A estrutura do balanço de pagamento, ela tem algumas divisões bem simples. A primeira conta principal é a chamada conta de transações correntes, que ela é composta de 3 subcontas, que a gente chamou de 1, 2 e 3. A 1 é a balança comercial, e a mais importante, que engloba as exportações e as importações. Todas. FOB aqui significa que o exportador tem FOB e FIB. FOB é quando o exportador paga o envio e FIB é o contrário, quando o importador assume o frete. Então, a segunda fonte, a segunda subconta da conta de transações, da balança de transações correntes, é a balança ou conta de serviços, que ela é composta por vários subitens: transportes, viagens internacionais, lucros e dividendos, juros, despesas governamentais, outros serviços, royalties, aluguéis, marcas, etc. Veja que a balança de transação de serviços, no âmbito do balanço de pagamento, ela é bem ampla e bem complexa. Então, por exemplo, quando as nossas autoridades governamentais viajam para o exterior, isso é contabilizado, cada centavo no Sistema de Contas Nacionais, porque quem vai pagar são os brasileiros, né? A estadia, o alimento, etc. Enfim, viagens de brasileiros, turistas para o exterior, também. A terceira subconta são as chamadas transferências unilaterais, que são, por exemplo, situações em que o país transfere para o exterior em forma de ajuda, enfim, ou remessa de lucro, enfim. Essas 3 contas compõem a chamada balança de transações correntes.
A segunda grande conta é a conta de capitais, que é composta de 3 subcontas. A primeira delas são os empréstimos de médio e longo prazo. A segunda são os financiamentos. E a terceira, os investimentos e reinvestimentos diretos. Os chamados importantes investimentos externos diretos, que é muito comum em nossa economia, de multinacionais que querem investir aqui. Elas investem diretamente na economia. E as amortizações, que também são importantes. E outros capitais. De curto prazo, por exemplo, capitais especulativos, que vêm investir na Bolsa, mas não no setor produtivo. Por último, e aí, para efeito de ajuste, uma conta chamada de erros e omissões, para fazer o fechamento do balanço de pagamento e você ter uma noção exata se a economia comprou mais do que vendeu, ou vice-versa, ou se vendeu mais do que comprou. Se a economia vendeu mais do que comprou, você vai ter um superávit no balanço de pagamento. O contrário, você terá um déficit no balanço de pagamento, ok? E você vê, você já tem como ver esse resultado a partir do resultado do balanço de pagamento, vendo as contas A, B e C, ok? Então, você pode ter, como eu disse, um superávit ou um déficit. E como é que nós brasileiros sabemos disso? Nós temos um setor de técnicos responsáveis que faz esse acompanhamento sistemático. Onde? No IBGE. Em que setor? Sistema de Contas Nacionais. Então, quando o balanço de pagamento brasileiro é fechado e anunciado pela mídia brasileira, pelos canais profissionais, né, aquilo ali é muito próximo da realidade, porque o acompanhamento é ali, diário, é no dedo. Bom, no demonstrativo do balanço de pagamentos, por quê? Se o balanço tiver déficit ou superávit, você tem que fazer os corretivos. Então, esses corretivos são feitos através de um demonstrativo. Ou seja, de um acerto, né? De operações de regularização do balanço. Por exemplo, haveres em moeda estrangeira no exterior, você pode aumentar as reservas do país no exterior ou reduzi-las de acordo com o andamento da economia. Por exemplo, se nós tivermos um déficit, significa que as nossas reservas internacionais baixarão. Se nós tivermos um superávit naquele período, significa que nossas reservas aumentarão. Ou haveres em ouro monetário, um aumento ou redução. Ok? O nosso último tópico, o equilíbrio do balanço de pagamento. Eu vou pedir ao professor Lucas para comentar o equilíbrio de balanço de pagamento. Você pode fazer isso, professor? Claro, professor. De uma maneira bem breve, o equilíbrio do balanço de pagamento se dá quando as contas A mais B mais C se anulam. A seria as transações correntes, a B a conta de capitais e a C os erros e omissões. Existe uma outra ótica também que diz que ele só está em equilíbrio quando, vamos ver aqui nosso slide, após o movimento das compensações de capitais, os capitais compensatórios, professor. Então, o interessante mesmo está na nossa conta de transações correntes. Então, esse é o nosso grande foco, professor João. Ok. Então, são duas visões de equilíbrio. A mais verdadeira é aquela que mostra se o país vendeu mais do que comprou ou vice-versa. Essa é a noção de equilíbrio mais precisa, né? Diríamos, mais verdadeira. Você falou muito bem. Por último, já fechando a nossa teleaula, que o nosso tempo está um pouco apertado, vamos ver taxa de câmbio e regimes cambiais. Primeiro, o conceito de taxa de câmbio. Taxa de câmbio corresponde ao preço da moeda estrangeira em termos da moeda nacional. Taxa de câmbio é isso. É o preço da nossa moeda em relação à moeda externa, ou às moedas externas, né? Bem,
Ela é determinada como qualquer outro preço, pelas leis de mercado, de oferta e demanda. Exatamente como qualquer outro produto, como o caso da moeda, como o caso das bananas e maçãs, ela é definida pelo volume de oferta e de demanda de moeda estrangeira. Okay? No caso do Brasil, o objetivo com o objetivo de evitar flutuações bruscas do dólar, por exemplo, o câmbio é determinado pelas leis de mercado. Isso não significa que o governo não possa intervir, por exemplo, comprando ou vendendo moeda estrangeira para colocar a cotação do dólar dentro da margem de seu interesse. Então, veja que o controle da moeda externa é uma atividade muito, muito importante e difícil, mas é perfeitamente possível as autoridades monetárias operarem esse processo. E ele não é fácil, ele é complicado, porque, por exemplo, os brasileiros, na última década, têm gastado muito lá fora, muito, além do necessário. E a gente, enfim, isso visto por uma outra ótica, significa que nós temos melhorado o nosso nível de renda, né? Então, isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, porque impacta negativamente no balanço de pagamento, né? Vamos ver em seguida os agentes que atuam no mercado de câmbio. Vamos ver inicialmente os demandantes. Quem são os demandantes de moedas estrangeiras? Nós analisamos os mais importantes. Os primeiros são os importadores de mercadorias. Os agentes que importam mercadoria demandam moeda estrangeira para pagar essas mercadorias, né? Os compradores de serviços de outros países, idem, pelo mesmo motivo. As instituições financeiras que concedem empréstimos a agentes residentes em outros países, também pelo mesmo motivo, para emprestar dinheiro, moeda externa a turistas, por exemplo, ou empresários de fora, você precisa ter acesso à moeda. Por último, os que precisam de divisa estrangeira para amortizar dívidas contraídas no passado, né, em função de alguma transação comercial ou financeira. Então, esses são os demandantes de moeda estrangeira. Vamos ver os ofertantes. Os ofertantes de moeda estrangeira. Professor Lucas, você pode assinalá-los? Claro, professor. Vamos ver aqui então no nosso slide que são os exportadores de mercadorias, os que prestam serviços em geral a outros países, empresas de transporte aéreo, companhias de navegação, tomadores de empréstimo no exterior e os turistas estrangeiros que visitam o país, professor. Ok, então esses são os ofertantes. Existem outros, mas nós analisamos os principais. Aqueles que, na verdade, abastecem ou consomem moeda estrangeira dentro do território nacional. Veja que isso é importante porque brasileiros, empresários, né, ou turistas, às vezes precisam de dólar, de lira, de libra, de ien, enfim, de marco, para efetuar qualquer tipo de transação externa. E aí é preciso ter essas moedas internas, o acesso a essas moedas dentro de nossa economia. E o acesso a essas moedas significa você exportar para o país que produz essas moedas, né? Então, ofertantes e demandantes de moeda estrangeira são atividades que o governo tem que estar atento para estimular. Ok? Agora, finalizando, vamos discutir a relação da taxa de câmbio com o comércio exterior. Pois bem, a taxa de câmbio é muito importante para as transações econômicas com o exterior. Nós já vimos que a moeda nacional, o preço dela em relação às moedas externas. Então, isso tem tudo a ver com o comércio exterior. Por exemplo, as exportações e importações fazem parte da balança comercial, como nós vimos no primeiro item, é o mais importante, pesando fortemente na balança de transações correntes, no balanço de pagamentos. Um aumento na taxa de câmbio eleva as exportações e reduz as importações. Isso é óbvio, né? É claro, se você aumenta a taxa de câmbio, as mercadorias brasileiras ficam mais baratas em relação
as mercadorias externas. Então, você aumenta as exportações. O contrário, se você reduz a taxa de câmbio, uma redução da taxa de câmbio, você tende a estimular as importações. Lembre do período em que da URV, né, da transformação da URV no real, a taxa de câmbio estava muito baratinha e nós importamos muito naquele período. Exatamente porque comprar produtos de fora estava muito barato. Então, é isso que nós estamos sinalizando aqui. Por último, vamos mostrar essa relação em termos numéricos. Por exemplo, há uma taxa de câmbio, nós fizemos uma tabelinha, há uma taxa de câmbio de R$2, por exemplo, em relação ao preço do aço, o preço do aço seria R$8. Então, há uma taxa de câmbio de 2, o preço do aço seria 4. Então, veja que nessa situação, desejam-se exportar mais no primeiro caso, e no segundo caso, deseja-se exportar menos. Ou seja, aqui você ganha o dobro do que no segundo caso. Por isso, a gente está dizendo que o aumento, uma taxa de câmbio mais caro, estimula as exportações. Está muito claro por isso. O empresário ganha em dobro. Ok? Vamos ver o contrário. No caso do petróleo, a taxa de câmbio de 200, o petróleo a 50 centavos, o preço do petróleo R$1. As pessoas desejam importar menos. Ou a taxa de câmbio em R$1, o preço do petróleo é o mesmo preço, você compraria petróleo por 50 centavos. Então as pessoas desejam importar menos. Então esse quadro ele é bem elucidativo da relação que a taxa de câmbio tem com o comércio exterior. É só olhar com atenção. Então, fechando, podemos dizer que a taxa de câmbio está mais alta. Os produtos de aço no Brasil desejam. É exatamente o que nós explicamos na tabelinha, né? Então, no segundo caso, e no segundo caso, o inverso. Eu vou apenas sublinhar para que vocês guardem. Esses dois parágrafos, na verdade, explicam o que eu falei em relação ao gráfico. Ok? É isso. Com esse fechamento, nós quisemos mostrar claramente que a taxa de câmbio tem uma relação direta e importante com os níveis de comércio exterior. Como o comércio exterior é importante para a economia de todos os países, o gerenciamento da taxa de câmbio é muito importante. Ok? Nós vamos, em seguida, passar para as atividades. E eu vou pedir ao professor Lucas para chamar as atividades e a gente faz os comentários de finais de curso, né, no nosso feedback, porque essa aula foi muito intensa, foi bastante longa e a gente não teve como antecipar. Eu vou pedir ao professor para chamar as atividades e no feedback a gente se despede, ok? Então, professor, por favor. Claro, vocês terão agora 20 minutos para realizar uma atividade sobre mecanismos de preços, né, e basicamente sobre a taxa de câmbio. Muito esforço, dedicação, qualquer dúvida, estamos aqui disponíveis para vocês. Até daqui a pouco. Ok. Ok, queridos alunos, estamos de volta e vamos direto às perguntas, então, para a gente ter um espaço de tempo um pouquinho maior. A primeira pergunta, nós fizemos a seguinte estratégia. Eu vou responder a pergunta 1, 3 e 5 e o professor Lucas vai responder a 2 e a 4. Vamos à primeira pergunta.
E a pergunta é a seguinte: defina a taxa de câmbio. Então, um dos slides que nós trabalhamos tem a definição de taxa de câmbio bastante precisa. Eu vou me remeter a ela. A taxa de câmbio corresponde ao preço da moeda estrangeira em termos da moeda nacional. Essa é a definição de taxa de câmbio. Ok? Tanto a brasileira quanto a uma estrangeira qualquer, por exemplo, o dólar. A taxa do dólar em relação às moedas externas. Ok? Então, definição de taxa de câmbio é exatamente esse primeiro parágrafo. Né? A taxa de câmbio corresponde ao preço da moeda estrangeira em relação à moeda nacional. Vamos à segunda pergunta. Professor Lucas, por favor, a segunda. Qual a influência da taxa de câmbio no comércio internacional? Claro, professor. Vamos ver aqui também no nosso slide que utilizamos, que ela influencia diretamente o volume das exportações e importações. Então, ela é decisiva na comparação entre esses preços em vigor em dois países diferentes. E é um dos determinantes para a decisão de comprar um mesmo produto dentro do país ou no exterior. Então, de forma bem sucinta, professor João, ela vai interferir nas exportações e importações, que são as transações econômicas com o exterior. Então, essa é a grande influência dela. Da taxa de câmbio. Perfeito, perfeito. Aliás, exatamente isso. A taxa de câmbio influencia as relações de comércio exterior. Nós deixamos isso bem claro e o professor agora reforçou essa relação, ok? Vamos para a terceira pergunta, que é o seguinte: se o PIB brasileiro crescer em determinado ano, deve-se esperar que a demanda por divisa aumente ou diminua? Pois bem, lembram que os demandantes, quem são os demandantes de divisas? Os demandantes de divisas são os importadores, né? Os principais, os compradores, as instituições financeiras que concedem empréstimos e os que precisam de divisa estrangeira para amortizar dívidas. A resposta é sim. Se o PIB crescer, se o PIB brasileiro crescer, a demanda por moeda estrangeira irá aumentar. E por que elas aumentam? Então, é o seguinte: se o PIB brasileiro crescer durante um determinado período, isso significa que a nossa economia se expandiu, né? Acima de 1%, né? Expandiu positivamente. Digamos, 1%, 2%, 5%, depende do número. Mas se ela cresceu num determinado percentual qualquer, haverá sim um aumento da demanda por divisas. Por quê? Eu vou citar alguns exemplos. Para a economia crescer, a gente viu que é necessário haver investimentos. Então, se a economia cresceu, obviamente houveram investimentos externos, compras de equipamento, máquinas e equipamentos estrangeiras, por exemplo, de tecnologias avançadas, nos diversos setores, máquinas e implementos agrícolas, no caso do agronegócio, no caso da indústria, equipamentos novos, no caso do sistema de telefonia equipamentos de última geração. Normalmente, se não são produzidos internamente, o país compra fora. Então, para comprar fora, para importar, o importador é um demandante. Então, se houve crescimento econômico, houve importação, então aumentou a demanda. No segundo caso, se a economia cresceu, o PIB cresceu, significa que compradores de serviços de outros países provavelmente aconteceu. Por exemplo, para tecnologias novas de pontes, de estradas, de ferrovias, de sistemas metroviários, ou fábricas de automóveis, na compra de equipamentos de tecnologias modernas, de última geração, etc. Para fazer essas compras externas, é necessário de moeda externa, são necessárias moedas externas. E essas moedas externas são os chamados demandantes. Da mesma forma, no item C, quando a economia cresce, é natural que a renda cresça, né? Lembra o lado real da economia, o lado monetário? Se o lado real cresceu, o lado monetário também cresce, porque o Banco Central faz a adequação do volume de moeda com o lado real da economia. Então, um aumento de renda significa que os brasileiros, os residentes, poderão querer viajar para o exterior. E aí sim vão demandar moeda estrangeira para fazer essas viagens externas. E por último, por exemplo, quem, por exemplo, compra equipamentos externos, por exemplo, para investir, para
ampliar fábricas, etc., necessitam de moeda externa. E quando a economia cresce, isso acontece com frequência. Então, a resposta é sim. Se o PIB brasileiro cresce, a economia cresce. Se a economia cresce, há um aumento da demanda por moeda estrangeira. Ok? Vamos à quarta pergunta. Professor Lucas, por favor, eu lhe peço que responda. Quem são os principais demandantes de moeda estrangeira? Está respondida. Está respondida a pergunta. Né? Então, são esses 4 atores aqui importantes. Vamos à quinta e última pergunta. Quem são os principais ofertantes de moeda estrangeira? Que é no nosso próximo slide. Eles estão bem claros, bem nítidos. Os ofertantes de moeda estrangeira são... A quinta e última pergunta. Os exportadores de mercadorias, que são os principais, o cara que exporta, vende para fora. Se vende para fora, ele recebe moeda estrangeira e quando recebe essa moeda estrangeira, o Banco Central diz assim, me dá essas moedas estrangeiras e toma reais. Então, eles são ofertantes de moeda estrangeira. Os que prestam serviço, em geral, a outros países, com as empresas de transporte, como as empresas de transporte aéreo, companhias de navegações, etc. E por último, penúltimo, os tomadores de empréstimo externo também são ofertantes de moeda estrangeira. E por último, os turistas estrangeiros que visitam o país. Quer dizer, cada turista estrangeiro que visita o Brasil traz dólares. Se for americano, se for inglês, traz libras. Se for alemão, traz marco. Se for japonês, traz ien. Então, eles são ofertantes de moeda estrangeira. Né? Essas moedas estrangeiras, nós temos as casas de câmbio que faz a troca do ien por real. O japonês, quando chega aqui com o seu quantitativo de ien, ele vai a uma casa de câmbio e troca por real para poder, né, fazer as compras no mercado brasileiro, almoçar, enfim, pagar o hotel, etc. Então é isso. Essas 5 perguntas foram bem assim, adequadas à aula que nós planejamos e esperamos que elas aprofundem e ajudem a fixar os conhecimentos que nós trabalhamos. Nós estamos, então, encerrando a disciplina Fundamentos de Economia, essa é a nossa última aula, e nós temos alguns comunicados a fazer. Eu vou pedir ao professor Lucas para falar dessas datas, né? Por exemplo, da avaliação, mas antes da avaliação, as revisões, e enfim, são datas que precisam ser lembradas. Por favor, professor Lucas. Claro, professor. Muito bem. Hoje é a nossa 5ª teleaula. Infelizmente tivemos na semana retrasada problema com a rede elétrica, então não poderemos gravar a nossa aula de revisão. Ela foi gravada especialmente para vocês. Atentem para essa revisão, para a nossa prova de primeira chamada. Ela está ali, basicamente a nossa prova-chave está ali, né, professor João? Perfeito, perfeito. Então atentem para ela. Ela estará disponível para vocês a partir de amanhã. Já está disponível para vocês verem no nosso ambiente. Se quiserem no canal YouTube, vocês também têm acesso. E a nossa prova será então de primeira chamada dia 18 de setembro e dia 25, então, a segunda chamada. Espero que vocês tenham gostado muito dessa nossa disciplina, Fundamentos de Economia. Nos veremos em breve, né, professor João, outras vezes, se Deus quiser. E só dizer que foi um prazer, professor, estar junto com o senhor, junto com todos os nossos mais de 24 polos hoje no nosso estado de Rondônia. Cada um de vocês, não posso citar porque corro risco de esquecer algum, mas foi um prazer. Cada um de vocês, eu mando um beijo, um abraço. E foi um prazer estar com vocês. Mas antes, professor, eu não posso me esquecer do pó de Cerejeiras, porque eles pediram para o senhor fazer apenas um reforço. Eles pediram para o senhor explicar, só mais uma vez, professor, o que é superávit? Superávit de? Superávit. Ele pediu para explicar, né? Superávit? Mas, lembrando aquele conceito do balanço de pagamentos, o que seria o superávit? O superávit no âmbito do balanço de pagamentos. Isso. Perfeito. Quem perguntou, por favor? Foi do Polo de Cerejeiras. Polo de Cerejeiras. Superávit no âmbito do balanço de pagamento. Superávit é um termo que ele é bastante usado, tanto no âmbito de balanços de empresariais, né? Toda empresa, por menor que seja, faz o seu balanço. Aliás, indivíduo também faz. Eu faço o meu balanço, você deve fazer o seu, o nosso cameraman faz o dele, cada família faz o seu balanço. Tudo que as entradas, né? As entradas são as nossas receitas. E tem as saídas, que são as nossas despesas. E aí você faz um balanço do que você pode comprar aquele mês, o que você vai ter que deixar para o próximo mês. Isso
Isso é esse balanço, todos nós fazemos. E quem não faz essa contabilidade se dá muito mal, costuma perder o controle. Então, todos os indivíduos, as empresas e os estados nacionais têm que fazer esse processo de contabilização de forma responsável e séria, sistemática. Pois bem, o conceito de superávit está ligado ao seguinte: se o que entrou é maior do que o que saiu, você tem superávit. Tanto a nível individual, quanto a nível empresarial, quanto a nível de estados nacionais, de sistema. Isso acontece também no balanço de pagamento do Estado, acontece no Estado, a nível de Estado e a nível de município. Mas a tua pergunta está relacionada no âmbito do balanço de pagamentos, que é no âmbito de economia nacional, a nível de macro. Então, o superávit a nível macro, ele é muito claro. Quando o governo de uma nação, no caso o governo brasileiro, ele tem N obrigações de gastos. Nós assinalamos a maioria delas. Esses gastos não podem ser adiados, eles têm que ser realizados. O governo é eleito para isso. E ele tem fontes primárias para cobrir esses gastos. Fontes primárias, diretas e indiretas, que são as arrecadações tributárias. Quando essas arrecadações tributárias não são suficientes para cobrir esse volume de gastos que o governo fixou para aquele período, aí ele incorre num déficit. Caso contrário, se a arrecadação tributária for suficiente para pagar todos aqueles gastos que nós nos referimos, ele terá superávit. Então, superávit, no caso do balanço de pagamento do governo, é quando ele na relação dele com o resto do mundo. Quando ele vende mais para o resto do mundo do que compra do resto do mundo, ele tem um superávit no balanço de pagamento. Por quê? Entrou mais divisas do que saiu. Ok? Então, superávit no âmbito do balanço de pagamento é isso. É quando a economia, quando o sistema econômico como um todo, contabilizado pelo Sistema de Contas Nacionais, checa que nós exportamos mais bens e serviços do que compramos mais bens e serviços. E aí temos um superávit no nosso balanço de pagamentos, ok? Isso é superávit no balanço de pagamento, ok? Acho que isso responde a sua pergunta. Então, dando continuidade às nossas despedidas, eu quero primeiro agradecer, ou melhor, primeiro felicitar a todos os alunos de todos os polos, sem exceção, pela garra, pelo empenho e pela seriedade com que vocês acompanharam essa disciplina. Isso nos gratifica, gratifica o nosso trabalho, nós estamos aqui para isso, não é nenhum favor, e nos estimula a desenvolver trabalhos cada vez melhores, porque certamente nós nos veremos em outras disciplinas, também no curso de finanças, nós teremos, acho que mercado de capitais, né, professor? Isso. Mercado de capitais, e seremos o mais seletivo possível na montagem do material e da exposição desse material para vocês. Então, vocês estão de parabéns. Os alunos, todos os alunos, de todos os polos. Quero agradecer o trabalho indispensável de todos os tutores presenciais e à distância, que foram, sem eles não seria possível a gente desenvolver essa modalidade de ensino. Desejo que vocês tenham um excelente desempenho nas avaliações que fizemos, elas estão adequadas aos conteúdos que nós trabalhamos nos slides e nos textos selecionados. O professor Lucas chamou a atenção para a revisão. Eu reforço isso, eu peço que vocês fiquem atentos à divisão, ou melhor, revisão que nós fizemos. Se possível, como ela está disponível para vocês a partir de amanhã, dê uma olhada e uma reolhada, porque todas as questões que nós montamos para a primeira avaliação, a avaliação principal, foram feitas com base nessa revisão. Então, quem olhar atentamente a revisão vai tirar 10 na prova, e é o que a gente espera, né? Significa que vocês terão captado os conhecimentos que nós procuramos passar. Felicito e agradeço o empenho de toda a equipe
de transmissores, os câmeras, a direção do estúdio, enfim, todos os profissionais do IFRO que tornaram possível a realização dessa aula. E me despeço de vocês, desejando que a gente se encontre mais vezes, em breve, né, em outras disciplinas dentro do curso de Finanças. Um abraço a todos e até breve.